Em defesa de Maduro, Lula se une ao Irã para enfrentar Donald Trump. A gente está acompanhando nos últimos meses o presidente americano, ele reforçando, subiu o tom para reforçar o controle, a influência geopolítica dos Estados Unidos, especialmente na região que eles chamam de hemisfério ocidental. América Latina, principalmente, é o foco dessas ações. Depois da captura do ditador da Venezuela, o Nicolás Maduro, os militares americanos agora, essa semana, interceptaram um navio russo. Esse navio, vindo da Venezuela, partindo da Venezuela para a Europa, com apoio também, tem uma relação com o Irã. Os Estados Unidos têm esse navio como sancionado, esse navio não poderia trafegar em águas internacionais, era alvo de busca, e aí estava com petróleo a serviço da Rússia, escoltado pela marinha russa. Os Estados Unidos interceptaram esse navio com apoio do Reino Unido. Grava essa informação, apoio do Reino Unido. Essas ações dos Estados Unidos visam enfraquecer o eixo formado por Rússia, China e Irã. Na visão americana, esses três países eles se unem desonestamente para prejudicar os Estados Unidos. E aí são contratos, são negócios, sabotagem, enfim, questões militares, o envio de entorpecentes e criminosos para a América, uma série de ações em que os Estados Unidos se veem prejudicados e o Donald Trump decidiu reagir, combater a fraqueza, aquilo que ele chama de fraqueza nos Estados Unidos. Transformou o Ministério da Defesa, em Secretaria da Guerra e partiu para cima dessas nações e daquelas nações próximas aos Estados Unidos, aqui na América Latina, que davam apoio à Rússia, China e Irã. Um desses países, a própria Venezuela. Donald Trump preparou o terreno ao longo de 2025, cobrou apoio da Europa, cobrou posicionamento. A Europa precisa do apoio americano, vê o avanço da Rússia contra a Ucrânia. Os Estados Unidos, olha, o Donald Trump diz, a gente vai apoiar, mas para a gente apoiar, a gente precisa que vocês combatam o inimigo real. E aí ele cobrou esse apoio e o Reino Unido deu apoio agora nessa operação contra a Rússia. Então a gente vê que esse alvo dos Estados Unidos, Irã, Rússia e China, ele tem sido realmente combatido. Não só pelos americanos, com muita energia, mas também pelos aliados dos Estados Unidos. E esse bloco ele vai ficando cada vez mais isolado e enfraquecido. Infelizmente, o governo Lula coloca o Brasil numa posição muito difícil. Lula coloca o Brasil como adversário dos Estados Unidos e aliado dos inimigos dos Estados Unidos. Isso fica evidente num telefonema recente, logo depois da prisão do Nicolás Maduro, saiu uma notinha do governo brasileiro e o chefe da diplomacia brasileira e o chefe da diplomacia iraniana, eles conversam, colocam em público, levam a público essa conversa em que os dois tratam o episódio como o sequestro de Nicolás Maduro. Então o Brasil está chancelando, está concordando em acusar os Estados Unidos de violar direitos humanos e cometer crime internacional. Veja só a posição do Brasil. O que aconteceu Nicolás Maduro é acusado de chefiar um grupo criminoso que leva criminosos e entorpecentes para os Estados Unidos. A justiça americana determina a prisão dele e as forças americanas vão até a Venezuela para executar essa prisão. Ele está respondendo isso na justiça americana agora. E o Brasil diz que isso é um sequestro. Mais do que isso, Brasil e Irã tratam agora de uma estreita cooperação. Não uma cooperação para combater o crime na América Latina, uma estreita cooperação para combater os Estados Unidos. Isso depois de Lula falar em combater o dólar, uma moeda para concorrer com o dólar, etc, etc. Isso no momento em que Donald Trump reúne forças ocidentais para combater a influência de Rússia, China e Irã, especialmente na América Latina. A imprensa tradicional tenta esconder, mas o impacto desse cenário nas eleições desse ano é enorme. Lula terminou 2025 se gabando aí de ser o pacificador. Foi lá, fez amizade com Donald Trump, retirou as taxações, retirou a Magnitsky, né? A imprensa brasileira jogando confete, Lula é o cara, Lula resolveu tudo, conseguiu tudo o que ele queria, mas não durou um mês. Daqui a pouco, Nicolás Maduro é preso. E óbvio, numa situação como essa, o Lula, ele sabe que ele precisa se manter ali
pelo menos não amigo, mas pelo menos sem crise com os Estados Unidos. Não é bom para nenhum presidente na América uma crise com os Estados Unidos. Bom, ele sabe que ele precisa evitar isso. Por outro lado, a esquerda cobra dele um posicionamento em defesa do Maduro. A esquerda brasileira e lá fora. A gente sabe, a relação de Lula com Rússia, China, Irã, Venezuela, isso é muito antiga. A esquerda brasileira, ela deve muitos favores. A gente sabe que essa gente toda ajuda muito o Lula. As campanhas do PT são muito caras. Além disso, né, a gente sabe que nesse meio deles aí, quando não se apoia um aliado, o cara se coloca em perigo muito grande. Enfim, Lula tem muitos motivos para se colocar ao lado do Nicolás Maduro. E aí fica nesse beco sem saída. Bom, se ele se coloca ao lado do Maduro, briga com o Trump, tem um prejuízo enorme. Se ele se coloca ao lado do Trump, quer dizer, vai se ferrar porque a esquerda não vai deixar isso barato. Então Lula fica nesse beco sem saída. Qualquer coisa que ele faça vai colocá-lo em uma profunda crise. Ele sabe que não tem um caminho fácil para ele, e ele vai escolher aquilo que é pior para o Brasil. Ele não coloca o Brasil em primeiro lugar de maneira nenhuma. E aí ele vai e apoia o Nicolás Maduro, se aproxima do Irã, apoia a Rússia. Vejam, o que a Rússia faz na Ucrânia, o Lula não fala uma linha, não faz nenhuma crítica. A prisão do Nicolás Maduro, o Lula chama de sequestro. Sequestro é a prisão de um sujeito que é acusado nos Estados Unidos de levar criminosos, entorpecentes e perturbar a paz naquele país. Nicolás Maduro é processado, é investigado, tem mandado de prisão e as forças americanas simplesmente cumpriram esse mandado de prisão. Mas o Lula ignora tudo isso, chama de sequestro. Diante disso, a candidatura do Flávio Bolsonaro, ela se mostra cada vez mais viável. Porque a gente sabe, muita gente fala aí de terceira via, que vai esperar aparecer um nome. Balela. A gente sabe que tem uma grande base apoiando a direita, apoiando o nome indicado pelo Jair Bolsonaro, que é seu filho, Flávio Bolsonaro, ponto. Flávio já vai para o segundo turno, isso é óbvio. Por outro lado, também tem uma base ideológica forte na esquerda, uma base que vai votar no Lula ou naquele que for substituí-lo, como foi Fernando Haddad. Isso também é fato. Os dois estão no segundo turno, ou diretamente, Bolsonaro e Lula, ou representados, no caso Bolsonaro representado pelo Flávio, o Lula ou alguém que ele mandar. Esquerda e direita no segundo turno. Agora, quem vai definir a eleição é o centro. Gente do mercado financeiro, políticos do centrão, essa galera que tem influência numa parcela da sociedade que não está nem aí. Pode votar na direita ou pode votar na esquerda, depende como aquilo foi apresentado para ele, como que essas pessoas influentes se sentem prejudicadas ou beneficiadas. O fato é que para o mercado financeiro, Faria Lima, e para o Centrão, Lula hoje é um peixe podre. Não vale a pena mais andar com ele. Mesmo quem andou até hoje já vê que não vale mais a pena. Ninguém quer ficar do lado do Nicolás Maduro, sancionado, preso pelos Estados Unidos, investigado, ninguém quer isso. Por outro lado, você tem Flávio Bolsonaro, que oferece a estabilidade que o Brasil precisa, coloca o Brasil próximo aos Estados Unidos, não vai inventar de jogar o Brasil no colo do Irã, da Rússia, da China, não vai colocar o Brasil nessa mira. Vai colocar o Brasil fazendo negócio com os Estados Unidos, aliado da grande potência mundial, enfim. E é exatamente isso que esses setores querem. Então acredito que a direita vai ter esse ano um grande reforço. É óbvio, né? A gente não vive um mar de rosas, Bolsonaro está preso, a gente tem uma série de presos políticos no Brasil, gente que está sofrendo muito e que são usados como moeda de troca, né? São cada vez mais perseguidos por gente que tem poder no Brasil. Cada vez que a direita avança, essa perseguição ela aumenta, mas ela aumenta e vai ter um fim. Eu acredito sim que a gente vai conseguir conduzir Flávio Bolsonaro, colocar o nome dele mais conhecido no Brasil inteiro, trazendo esses setores de centro para apoiar Flávio Bolsonaro, e a gente vai começar a mostrar para o Brasil que o caminho que o Lula colocou a gente leva a gente para isso aí ó, que a Venezuela está vivendo, e o caminho que Bolsonaro começou lá em 2019, foi interrompido, esse caminho pode voltar. Caminho de prosperidade, caminho de liberdade, um recomeço para o Brasil. Não vai ser fácil, vai ter muito trabalho, a gente vai ficar aqui. Esse é o primeiro vídeo do ano, eu sou Valdinei Martins, meu primeiro vídeo aqui esse ano, quero contar com o seu apoio. Peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos. Um forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau.